Nesta manhã de domingo, celebrando o 26º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta missão, estamos aqui em Buriti Alegre, Goiás, para este nosso encontro de hoje com as Mães Mônicas. E que bom que logo pela manhã temos a oportunidade de podermos escutar e meditar a palavra de Deus, especialmente neste mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus. E a liturgia continua nos falando sobre a caridade, sobre a nossa ajuda fraterna, sobre o acolhimento, sobre o dar atenção ao outro. A pergunta que poderia ficar para cada um de nós no dia de hoje é esta: eu importo ou eu me importo com meu irmão? Ou será que eu me fecho com as minhas coisas, com os meus bens, com os meus afazeres, sem me importar com o outro? Tem esta parábola que Jesus contou do rico
e do pobre Lázaro. Em outras parábolas, Jesus diz que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Precisamos entender que isso acontece não porque é rico ou porque é pobre. O rico estava ali, nos ressalta a palavra de Deus, vestindo roupas finas, fazendo festas, mas ele não foi para o inferno porque era rico, mas porque na porta da sua casa tinha um pobre sentado esperando as migalhas da sua mesa e ele o ignorou, não se importou com a miséria do outro. Jesus, quando leu o livro do profeta Isaías e disse que aquela passagem se cumpria, que a missão dele era curar os doentes, curar os que estavam enfermos, dar vida nova. A missão de Jesus era transformar vidas, converter pecadores. E a nossa missão tem, por assim dizer, o mesmo fundamento. Missão de Jesus é missão nossa. Portanto, precisamos sim importar com a vida do outro, no bom sentido, não é? Importar com a vida do outro. Então, nós vamos, neste sexto domingo do tempo comum, nesta nossa caminhada de aprendizado com Jesus, nós queremos no dia de hoje pedir a Jesus que nos ajude a enxergar o pobre que está ao nosso lado. Pedir a Jesus que nos ajude a ter um coração capaz de enxergar a necessidade do outro. Lázaro, diz o pai Abraão, na vida recebeu os males, o sofrimento, mas estava ali necessitado e agora está nos braços de Abraão, acolhido pelo pai Abraão. Se nós percebemos, o rico não tem nome, porque o rico pode ser cada um de nós, que não ouve e coloca em prática a palavra de Deus, que não se importa com a necessidade do outro, que vive no mundo fechado, como diz o ditado, olhando para o seu próprio umbigo, né? Então, o rico foi para o inferno porque fechou em si mesmo, depositou a sua confiança nos seus bens. Então, depois insiste para que Lázaro, que o pai Abraão mande Lázaro lá falar com seus irmãos, né? Quem já morreu, morreu, não é? O próprio Jesus, nesta parábola, diz que há um abismo muito grande, né? Do céu para o inferno, do inferno para o céu. E ainda nos dias de hoje tem gente que vive como esse rico, pensando que não existe inferno. E o inferno existe. E muitos dizem assim: o inferno é aqui mesmo na terra. Pode até ser, ou pode até vivermos neste ambiente pensando assim, mas o inferno existe. E para que nós possamos sermos acolhidos pelo Pai Abraão no céu, nós precisamos abrir o nosso coração e acolher a palavra de Deus e colocar em prática. Assim nós vamos fazer parte da família de Jesus, como ele disse em outra passagem, né? A minha família é quem ouve e coloca em prática a minha palavra, a palavra do meu Pai. Que o Senhor nos ajude neste domingo a perceber a miséria do outro, a se importar com o outro e, acima de tudo, ouvir
e colocar em prática a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.